Olá pessoas, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um projetinho de criação de um fim em Python. Mas o que é um fim? O que é o fim? Fim é uma sigla em inglês para File Integrity Monitor, ou seja, um script para monitorar a integridade de arquivos. Integridade que é um dos 3 pilares da cibersegurança, que são formados também por disponibilidade e confidencialidade. Bom, mas vamos lá mostrar o script em si. Eu estou usando o Visual Studio para codar. Aqui dentro eu estou usando também uma extensão para o Jupyter Notebook, já que eu estou fazendo esse código em formato de notebook, que eu acho que ele é um pouquinho mais fácil de visualizar e também de codar. Bom, vamos abrir aqui então o nosso arquivo. Bom, ele começa então pela importação das bibliotecas. Aqui nesse vídeo eu vou dar uma passada rápida sobre esse script. Eu não vou comentar todos os detalhes, mas qualquer dúvida vocês podem comentar aí que eu respondo. Se tiverem alguma dúvida também, que geralmente é o que eu faço, vocês podem pesquisar lá no site do python.org, que vai estar o link aí embaixo também, que é o site da comunidade de Python. Então, todas as informações vão estar lá, elas surgem lá, tudo que sai de releases e novas bibliotecas, e enfim, tá lá. Então é uma ótima pesquisa e também tem sempre o Google, tem sempre o Stack Overflow e sites assim que sempre vão te ajudar. Bom, então vamos lá. Eu começo aqui criando essa função que chama NameOfFiles, que ela simplesmente vai percorrer um array dentro da minha pasta fim/files e vai pegar o nome de cada arquivo que existe dentro dessa pasta, que depois, mais para frente, a gente vai usar para fazer essa verificação de integridade. Bom, gerado essa lista, eu começo com essa função que eu chamo de main, que ela vai fazer o cálculo dos hashes de cada arquivo dentro dessa pasta. Eu não vou explicar como é que funciona o cálculo de hash, eu posso fazer isso depois no outro vídeo, mas é simplesmente uma função matemática que tem uma entrada, que pode ser de qualquer tamanho, de bits, binário, e ela tem um output, um formato sempre fixo. Aqui no caso do SHA-512 são 512 bits ou 64 bytes. Então eu vou abrir os arquivos em formato binário, fazer o cálculo do hash do conteúdo desse arquivo, e quando eu pegar esse digest, que seria esse hash de 64 bytes, eu vou concatená-lo em uma grande string, que é essa que eu vou usar para fazer a comparação se o arquivo foi modificado ou não. Já que um dos princípios do cálculo de hash é que ele seja único para cada arquivo, né? Para cada unidade de algo que você gere um hash, ele vai ser individual. Por isso que ele é tão usado em segurança. Aqui na função de baixo, eu crio esse meu arquivo de controle. Então eu vou pegar aquela concatenação de todos os hashes de todos os arquivos da minha pasta e gerar um arquivo txt. É ele que eu vou usar de base para saber se os arquivos foram alterados ou não. Logo aqui no fim, seria o finalzinho do meu arquivo, do meu script, ele faz essa comparação então. Com a primeira vez que eu rodo o script, ele vai me gerar esse arquivo de comparação, que é o file control data.txt. Toda vez que eu rodar de novo essa parte do script, ele vai gerar um novo arquivo, novos hashes para fazer essa comparação. Se esses hashes forem iguais, quer dizer que os arquivos não foram modificados. E como aqui a gente pode usar o princípio de que o output da função de cálculo de hash é sempre fixa, 64 bytes, isso quer dizer que se o tamanho dessa string for maior, quer dizer que um arquivo foi adicionado. E da mesma forma o contrário, se for menor, quer dizer que um arquivo foi apagado. E caso contrário, se simplesmente os hashes não forem iguais, quer dizer que os arquivos, o conteúdo dos arquivos foi modificado. Ou não, se elas forem iguais, quer dizer que está tudo certo. Então vamos lá para a demonstração. Eu vou rodar todo o código aqui, como se fosse a primeira vez. E ele me fala que o arquivo foi gerado, né? O arquivo de controle, que é o meu file control data. Se eu abrir ele, ele vai ser simplesmente aquela concatenação de todos os hashes que foram gerados aqui no formato hexadecimal, que foi o formato que eu escolhi, né? Eu estou gerando meu digest.hexdigest, então ele vai me dar esse formato hexadecimal. Se eu rodar novamente,
ele vai me dizer que os arquivos estão intactos. Ou seja, não houve nenhuma modificação. Agora, se eu vim aqui dentro da minha pasta de arquivos e criar um novo arquivo, vamos chamar ele de novo .txt, e colocar algum conteúdo, e salvar e rodar novamente, ele vai me dizer: um arquivo foi adicionado. Você quer recriar o arquivo de controle? Como eu fiz de propósito a adição desse arquivo, eu vou querer sim que ele me gere um novo arquivo de controle. Ele vai me falar que o arquivo foi gerado e que está tudo certo. Se eu abrir esse novo file control, ele vai ser simplesmente, vai ter mais 64 bytes no final dele, já que tem um arquivo a mais. Se eu vier e apagar esse arquivo que eu criei, que eu chamei de novo, e rodar novamente o final do meu script, ele vai me dizer: um arquivo foi removido. Você deseja recriar o arquivo de controle? Eu também vou escolher que sim. E ele vai me falar que o arquivo foi gerado. Agora, por exemplo, se eu pegar um arquivo que já existe, que é esse text, e editar seu conteúdo, vou apagar esse último S aqui, só para o conteúdo ficar diferente, e rodar novamente o meu script, ele vai falar que os arquivos foram mudados, foram modificados. Você deseja novamente recriar um arquivo de controle? Aqui eu vou dizer que sim também, e está tudo certo. É claro que isso aqui é muito básico, é simplesmente uma demonstração de como você pode fazer esse File Integrity Monitor. Tem diversos furos nesse código, como o arquivo File Control Data não está criptografado, você poderia fazer essa criptografia. Tem algum bugzinho que aqui, como eu só leio o conteúdo, se eu criar um arquivo novo chamado text2.txt, mas não editar o seu conteúdo, se eu rodar a função, ele vai me dizer que os arquivos estão intactos. Existe um arquivo novo, mas dentro desse arquivo não tem conteúdo. E como ele só calcula os hashes a partir dos conteúdos, ele vai me dizer que os arquivos estão intactos. Existem algumas modificações que a gente pode fazer, né, que a gente pode fazer para melhorar, mas eu vou deixar esse script assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem nos comentários. E todos esses arquivos também vão estar lá dentro do meu GitHub e o link está aí também. Abraço para vocês, até mais.